Olá, Marcela, aqui é o Daniel em mais uma verificação do seu exercício. Exercício E3. Então, estou vendo aqui o seu arquivo que você nos enviou e ele ainda não segue as regras de nomeação do curso. Você colocou E3, turma, Marcela, ele deveria ser, por exemplo, que nem esse aqui, ó, SCD, traço turma, traço o seu número, traço E3. Esse aqui também seguiu, esse seguiu. Caso você não saiba o seu número, ponha lá no Moodle, na sala de aula, e a gente passa o número para você. Então, abrindo seu arquivo, recebo esse aviso que é das macros, conforme eu já havia falado, indicando que você fez ela como sendo local. Então, ela vem com o seu arquivo de project. Então, habilitei. Vou tirar aquela visão aqui, né? Tirei o biombo. Vou olhar suas macros para ver se elas estão rodando. E embora ele venha com aquele aviso, não estou vendo nenhuma macro nesse seu projeto. Então você deve ter feito alguma, depois deletou e depois fez local, alguma coisa desse tipo. Eu vou inclusive fechar, vou abrir de novo, só para ter certeza. Habilitar. Eu não tenho nenhuma macro aqui não. Pelo menos não veio com o arquivo. Vou olhar seu arquivo no Word que você nos mandou, até com a pendência lá do E2. Então, vou diminuir um pouco o zoom aqui. Nivelamento de recurso. Nivelamento manual a cada hora, sem essas opções. Ok. Prioridade padrão, então aqui está ok. Aqui temos a aba processos de GP e você fez formação do projeto. Ok, passo 4 e agora com o passo 5. A única coisa que eu estou vendo aqui que não está conforme é esse agendamento manual aqui. Tarefas agendadas manualmente. Isso é uma das configurações do E2, agendado manualmente, que a gente pede para você colocar como automática. Então vou fechar aqui, Working File, Options, Schedule, e aí, ó, aqui por exemplo, não é tarefa agendada manualmente, é automática. Aqui é Fixed Duration. Quer dizer, essas configurações aqui você ainda não fez. Então, repetindo para você olhar o guia e fazer as configurações que a gente pede, tanto em Schedule como Advanced, que a gente pede para você mexer aqui. Uma dica, não sei se eu já falei na 2, é você usar sempre a opção All New Projects, e aí você consegue fazer essas configurações, elas ficam guardadas no seu computador para todos os projetos que você for fazer a partir desse momento. Então você já começa com essa pendência de ver essas configurações que você ainda não viu, devido a que talvez você não tenha usado o guia de exercício, deva ter visto pelo vídeo, mas fica com essa pendência. Então aproveite, anote o número 31, ok? É o seu número da sequência de controle. Então vou ver se eu passo 3, org, e vamos ver aqui.
Então esse org aqui na verdade foi com NO1, NO2 e NO3. Até por isso está coloridinho. Vamos ver outro passo. Esse aqui já está numa cor única. More Groups, Edit, Outline Code 10, que você deveria ter renomeado para org. Você já não renomeou aqui. Então você já tem essa pendência para você renomear. Mas nada demais também. Vou ver o filtro. Ok. Vou aqui no passo 2. Aqui ele está como org, ou seja, você deu o título para ele de org, mas você não renomeou. Vou conferir aqui. Opa. E com certeza você deu o título para ele de org, você não renomeou. Então, eu posso tanto vir aqui no campo, apertar o botão direito Custom Fields, como posso aqui no Project Custom Fields. Então você deveria ter renomeado ele, rename org. Ok. Aproveitando, vou olhar o lookup, olhar ele. Então temos, antes de falar desses campos, vou olhar a máscara. Então você definiu 3 níveis com caracteres, você poderia ter definido com números, letras maiúsculas, minúsculas, com comprimento qualquer, separado por ponto. Poderia haver outro tipo de separação. Então, sei lá. E aqui nós temos o campo descrição e o campo valor. O campo descrição, como o próprio nome diz, é apenas uma descrição, uma explicação, um detalhamento, algo a mais do campo valor. O campo valor é que manda, ele que quando você faz alguma coisa com Outline Code, isso aqui é o que vale. Então, por exemplo, se abreviou GE aqui, digamos que seja gerência. Não sei se vou colocar apenas como exemplo. Gerência. E aí, vou fechar aqui, ok. E aí, quando eu vier aqui, no meu GE, aparece gerência aqui, que é a descrição dele. Mas se eu botar aqui, por exemplo, não vai aparecer gerência, vai aparecer GE, que é o campo valor. Então é apenas um detalhamento. Voltando lá, temos essas outras opções. A primeira opção deve estar desmarcada. Ela permite que você acrescente mais informações aqui no campo valor. E aí você pode ter problemas. Você permite que pessoas incluam mais valores aqui. Por exemplo, um gerência sem acento, que nem eu coloquei, e um gerência com acento aqui no campo valor, passam a ser coisas diferentes. Ele entende como coisas diferentes. Erro de ortografia, um espaço a mais também, passam a ser consideradas coisas diferentes. Aí, quando você vai fazer o nivelamento, ou, por exemplo, eu quero saber quanto que é o orçamento daquela diretoria, quanto que ela está custando, quem é o responsável por aquelas atividades, você acaba tendo informações com problema ou defeituosas, e aí, se você reparar, você ainda consegue corrigir. Se você não reparar, você dá uma informação errada. A segunda opção, ela permite apenas que você coloque o último nível de nivelamento, até o último nível. Ou seja, as que você não consegue colocar, as que não estão subordinadas a alguém. Então, por exemplo, primeiro nível, MA, você não consegue colocar. MAGE, você também não consegue colocar. Você só consegue colocar o MAGE CORP. Ou então MA, SEC, Civil ou Arquitetura, conforme demonstrado aqui. Então só consigo escolher esses aqui que estão em caixa preta.
Então, com cinza eu não consigo botar só MA, não consigo botar só GE, só com a última, com o último nível de nivelamento. Então, olhando o passo 3, nós temos aqui a estrutura analítica e quem são os responsáveis por qual é o nível de organização que é responsável por aquela atividade no seu projeto. Nessa versão, o campo de descrição, por exemplo, você coloca, ele está aparecendo aqui. Então, eu coloquei gerência, ele aparece aqui como gerência. Então, isso pode ser uma coisa boa ou não, dependendo do seu uso. Então, vou voltar lá. E vou tirar essa gerência para ficar o original. Então, voltou a ser GE. MAGE, inclusive. Então já vi que você fez o filtro, já vi que você agrupou. Então vamos para o próximo passo. Esse passo aqui desses responsáveis provavelmente é o que você viu no vídeo. Então, essa atividade o responsável é Fabrício, Alexandre. Enfim, não foi um passo solicitado pelo guia. Então, passo 4 é AP mais atividade. Esse já é um passo composto, um passo um pouco mais detalhado, complexo, com o que a gente vinha trabalhando. Então, eu tenho a primeira visão aqui e a segunda visão embaixo. A primeira visão manda na segunda. Então, ao clicar no seu projeto Parque Estadual, eu tenho a informação correspondente dele embaixo. No caso aqui, você não colocou nada no campo Nodes, mas no planejamento tem. Então, no planejamento, eu tenho a informação relevante mostrada na tela de baixo. Documentação também, enfim. A mesma coisa acontece no DR, que mostra a relação entre as atividades, sequenciamento das atividades. Então, definir atividades, eu tenho o antecessor e os sucessores, e de cada um que eu mostro na minha primeira visão, aparece na minha segunda, que é a relação de diagramas. Então, voltando para o passo 4, aí temos esse biombo, né, que a gente pode subir ou abaixar. Voltando para o passo 4. Então, nós temos aqui o código da atividade, texto 27. Ele funciona apenas como um código a mais para o nosso projeto, caso o código da EAP não seja suficiente. Digamos, por exemplo, que você tem uma empreiteira, um terceirizado, e você precise adicionar um código, tem um código a mais aqui, por exemplo, o código da terceirizada. Então você tem um código da tua empresa e o código da terceirizada. Mais uma informação caso a gente precise. Temos o campo Indicators, que você tem o arquivo em Word aqui, na verdade o hiperlink, eu acabei clicando sem querer. Temos o campo Indicators que indica que, por exemplo, aqui você tem um hiperlink, aqui você tem uma informação na notas e assim vai. Ele indica coisas no decorrer do projeto, ele vai indicar se você tem recursos superalocados ou não, enfim, ele vai indicar informações para a gente. Temos o campo Unique ID, que é a identidade única, o ID único, e ele nos fornece uma informação importante. Ele nos fornece uma informação cronológica
e uma informação dessa linha. Eu vou explicar melhor. Então aqui, por exemplo, eu sei que a primeira coisa que você fez no seu projeto foi escrever projeto Parque Estadual Chuva de Ouro. A segunda foi colocar fase 1, projeto conceitual. E sei, por exemplo, que o gerenciamento de fase 1 não veio depois, você botou ele bem depois, ele parece como 13 aqui. Então, cadê o seu número 3 aqui? Deixa eu procurar. 3. Depois veio fase do projeto executivo. Bem, que não está muito visível. Mas aí teria o 4, teria o 5. E aí eu sei o sequenciamento que você fez. Por exemplo, aqui eu sei que fiscalização fase 1 veio primeiro do que documentação, pelo código único aqui. E aí eu tenho outras informações além dessas. Por exemplo, vou acrescentar uma linha aqui. Então apareceu o ID único 152. Vou acrescentar outra. Se eu deletar essa linha, nunca mais no seu projeto vai aparecer esse ID único. Nunca mais. Vou deletar ele. Opa, deletei. Vou acrescentar outra linha aqui. 154. Vou acrescentar outra. 155. Se eu deletar essa aqui também, 154, 155, nunca mais elas vão aparecer. 53. Já foi para 156. E assim vai. Nunca mais esses IDs únicos vão aparecer no seu projeto. Então, por exemplo, se alguém tinha construção com ID único 19 e você passou seu projeto para alguém e depois o cara botou construção nele e escrevi errado, construção, tá sem acento, sem cedilha, mas enfim. Então você sabe que o ID dele é 19 e aí alguém pegou seu projeto, alguém mexeu e apareceu o ID 158, mesmo que tenha tudo, digamos, aparentemente normal, você sabe que alguém mexeu no seu projeto, porque o código, o ID único, não é igual, não é o mesmo. Então, para isso que ele serve, é uma informação útil que nos dá, faz a gente saber se alguém mexeu, se teve alterações no projeto, e inclusive dá para a gente saber a ordem cronológica de como as coisas foram pensadas. Temos o tipo de tarefa, que é a Fixed Duration, e você colocou algumas com unidades físicas, unidades fixas, Fixed Units. Inclusive você usou Fixed Work, embora a gente não recomende. Não sei se nessa versão tem alguns problemas, mas se você sabe mexer, não tem nenhum problema. Temos o dirigido ao esforço, que apenas deve aparecer sim para quem é Fixed Work. Então, por exemplo, aqui é Fixed Work, dirigido ao esforço sim, sim. Então está correto. Então temos pacote de trabalho, marca o produto responsável. Então aqui, pacote de trabalho, flag 16, correto. E lembrando que ele é o último produto do seu projeto antes das atividades. Ele seria o entregável, o menor grupo que engloba as atividades. Então, planejamento, no teu caso, como você colocou a atividade, ele é um pacote de trabalho.
E temos o produto, que é o summary, que não está aparecendo agora, mas é o campo summary, e é tudo aquilo que tem associado a ele algum elemento de indentação menor, ou seja, tudo aquilo que não é marco, atividade ou pacote de planejamento. Agora apareceu o campo summary. Então ele é automático, e ele já diz para você se é ou se não é. Então nossa documentação aqui também é um pacote de trabalho. A nossa pesquisa aqui não é um pacote de trabalho, é um produto. E porque tem outros pacotes identados a ele, né? Seria outros pacotes abaixo dele, outros pacotes relacionados com ele. Então, diagnóstico de solo, ele é um pacote de trabalho, temos atividades. Diagnóstico florestal é um pacote, temos atividades. Então, tudo aparentemente correto aqui. Você também usou verbos para definir as atividades: definir, planejar, desenvolver, contratar, aprovar, elaborar. Então, muito bem. Então, vou fazer um filtro aqui para ver seu sequenciamento. New, chamar de teste. Vou botar summary. Igual. Não. Salvar. Mas tá falando que já existe. Vou dar sim. Vou aplicar. Não aplicou, embora eu tenha mandado. Teste. Então, apliquei agora e vou ver no seu predecessor e sucessor. E já vi, por exemplo, que tem campos aqui que não estão sequenciados, não estão linkados a outras atividades. Então, a iniciação, fase 1, que você disse que é uma marco, ela tem as sucessoras. A marco 5, entrega da obra, acredito que seja o final da obra, talvez, se você não colocou início do projeto e final do projeto, provavelmente deve ser o final do projeto, isso aqui, ou o encerramento. Aí eu não... Encerramento deve ser o final. Aí, como você também não fez o sequenciamento, não tem como eu saber. Então tá faltando muita coisa. Tudo isso aqui não está sequenciado nem aqui. Então vou tirar o filtro. Já sei que está faltando muita coisa para você sequenciar. Pronto. Quando você coloca assim também, o project usa o default dele, que é final para início. Cadê o DR? Que é final para início. Veja que aqui você colocou, tem um SS pelo menos, que é início para início. Você poderia ter usado outros, inclusive adiantamentos e retardos. Você não usou. E outra coisa a se falar aqui é que esses passos com asterístico, eles não devem aparecer nesse menu. Então eu vou, por exemplo, colocar no passo 3 aqui. Vou vir em More Views e vou editar o passo 4 com asterisco. Vou desmarcar essa opção. Aqui no meu, por acaso, aparece sem nenhuma visão
tava sem aparecer o grupo dele, sem nada aqui. Então vou dar OK, vou aplicar. Na verdade não era para eu ter aplicado. Vou voltar para o passo 3. Cadê? Quando você aplica, ele vai para aquela visão e ele volta a marcar a opção mostrar no menu. É uma coisa do Project isso. Então vou dar OK e não vou aplicar, vou fechar. Então o nosso passo 4 com o asterisco, ele saiu, não aparece mais aqui. E aí eu posso ir no passo 4. No teu caso, voltou a aparecer com asterisco, mas eu já vi corrigir alguns que eu fiz isso e não apareceu. Então deve ser alguma coisa dessa versão que tem esse problema. Então ele continua aparecendo aqui, no caso não adianta nada você ir lá, e quando você clicar no passo 4 ele vai voltar a aparecer. Vamos ver aqui se você fez esses passos corretamente. Aqui por acaso está acontecendo uma coisa estranha aqui no Details. Não aparece nada, mas eu sei que você fez, que é o diagrama de relação. Eu tinha visto antes. Esse aqui também não aparece, mas eu sei, está aqui Task Name Form. E já tinha visto também. Então talvez fosse isso também que deu o problema. Mas vou tentar de novo, só para desencargo. Sumiu. Não tem asterisco, eu vim para cá. E o asterisco voltou a aparecer. Então é algum problema que está aqui. Vamos ver o passo 5. Apresentar a rede de atividade. E fica difícil eu analisar isso aqui, já que muita coisa está sem, muita coisa está sem ligação, sem o sequenciamento. Então posso ver se tem alguma ligação indevida, algum leapfrog, alguma coisa do tipo nesse sequenciamento. Vejo que nessa parte que tem uma ligação complexa, 17 inicia várias cadeias de atividade aparentemente simultâneas, aparentemente que rodam em paralelo. O 27 também aciona a 39, adiciona a 36, aqui também, depois vem para cá, mas aí eu não tenho mais sequenciamento. Essas atividades também aqui não tenho, e aí eu não sei onde termina o teu projeto. É importante você fazer esse sequenciamento, porque nos próximos exercícios a gente vai começar a ver qual é o caminho crítico do seu projeto, quais são as atividades críticas, enfim. E aí, se você não completar essa parte, vai ficar difícil isso. Então, vamos ver aqui se você fez conforme a gente pediu as configurações, né? Então, vou ver os templates. Vi que você fez 2. Ok. O marco também está ok. Vou ver o layout. Então tá tudo ok aqui. Eu acho que no de vocês está uma cor mais clarinha, no meu tá um vermelhinho mais vivo, mas tem nada demais. Então, Marcelo, anote seus últimos números aí, o número 57 e o número 98. Não esqueça de colocar eles no guia no Moodle, na sequência de controle. Qualquer dúvida, coloque na sala de aula no Moodle que responderemos. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.